Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Bom pessoal, hoje é domingo, dia 26 de julho de 2020. Como sempre eu quero agradecer a todos vocês que estão nos seguindo aí no canal Gospel Tech 316. Agradecer a todos aqueles que estão fazendo junto conosco esse curso, Alicerces Firmes. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 15 e a gente vai seguindo em frente, né, conforme Deus vai permitindo, porque esse curso são 50 lições no total. Eu creio que até aqui nós já aprendemos bastante coisas importantes sobre a Bíblia. Nós estamos ainda só no começo, né? Deixar isso bem frisado. Nós temos muito ainda para aprender, né? E eu espero que Deus continue nos abençoando e nos dando aí capacidade para poder ler, entender, compreender e gravar a palavra dele em nossos corações. Pessoal, queria começar esse vídeo de hoje um pouco diferente, né? Falar um pouco aí sobre o que tem acontecido e as percas que muitas pessoas estão tendo, né, para essa doença que nós estamos vivendo nesse tempo. Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, porque ele fica no YouTube, então você pode assistir nessa data atual, como daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Mas nesse período que nós estamos vivendo agora, 2020, está sendo um ano bastante complicado em vários sentidos, né? E uma das piores coisas que nós estamos vivendo é essa pandemia do Covid, né? Covid-19, coronavírus aí, uma doença que está atingindo muitas pessoas no mundo inteiro. Então já houveram várias mortes, milhares de mortes, né? E é assim, a gente sempre ouve, né, falar em números de mortos e tal, e é lógico que a gente sabe que uma perca é sempre muito triste. Mas quando você perde alguém, né, que é mais próximo de você, seja um parente, seja um amigo, você sente algo, um baque maior. A verdade é essa, né? Porque na verdade o que acontece? O sentimento, né, de perda sobre uma pessoa ou sobre algo é equivalente ao quanto essa pessoa é importante para você ou quanto esse algo é importante para você. Essa é a verdade do ser humano, né? Nós não podemos ser hipócritas, né? Falar que se eu ouvir que uma pessoa lá, né, de uma família tal veio a falecer do Covid, não vou dizer que eu vou ter o mesmo sentimento de perda, o mesmo sentimento de tristeza que uma pessoa que eu convivo, uma pessoa que está próximo, uma pessoa que a gente que é do nosso meio, né? Enfim, estou falando tudo isso porque nesta quinta-feira, dia 23 de julho, recebi aí a triste notícia, né? E para mim foi um baque, com certeza, porque eu nem sabia que ele estava internado. Mas nós perdemos aí o pastor Altair Ribeiro da Silva pelo Covid. Um homem carinhoso, um homem amável, um homem que dedicou aí seus últimos, não sei exatamente, mas seus últimos 17, 18 anos aí aqui em Corumbá. Ele era do Rio de Janeiro, né, mas estava em Corumbá, pastoreando a Igreja Batista. Eu e minha família conhecemos ele em 2004, quando nós chegamos em Corumbá e começamos a congregar na primeira Igreja Batista de Corumbá. Então, nós permanecemos nessa igreja mais ou menos por uns 3 anos e meio, né? E eu fiz uma amizade muito boa com o pastor Altair. Gostava muito, amava realmente a vida dele. E mesmo depois que nós saímos lá da Igreja Batista, a amizade continuou.
né? Tivemos bons momentos. Sempre que eu via ele, seja na rua, seja no posto que eu trabalho, sempre ia, cumprimentava, abraçava, beijava, a gente batia um papo, porque realmente era uma pessoa que eu amava muito, né? E, enfim, o Senhor resolveu levar seu servo, o Senhor resolveu levar seu filho, o tempo dele chegou aqui nessa terra, né? E o que a gente deixa aqui é, infelizmente, nossos pesares à sua esposa, né? A irmã Norma, seus filhos, Tiago, Cael, e pedimos e oramos para que Deus dê o suporte a essa família, possa consolar o coração dessa família, porque por mais que a gente saiba que aqueles que morrem crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador vão ser ressuscitados, mesmo assim para a família, aqueles que estão perto, é um sentimento de tristeza, né? Uma dor muito grande, ainda mais quando se perde uma pessoa assim, de uma hora para outra. E eu também queria deixar meus pesares aqui também para a tia Meire, né? Na verdade é tia da minha esposa. E ontem nós recebemos a notícia que o marido dela, né? O tio Hermes, veio também a falecer lá em São Paulo pelo Covid. Então foram duas percas aí que chegou em menos de 3 dias para nós e 2 pessoas próximas, né? E assim, queridos, o que eu posso dizer é que está em Romanos 8, do 22, 23, versículo 22 e 23, onde Paulo escreve aos romanos que até a natureza geme e chora, né? Pelo que está acontecendo, e é como se fosse dores de parto, que a mulher sente as contrações, né? E eu já falei isso, cada vez que está chegando mais perto do nascimento, do parto, as contrações vão ficando mais intensas em menos período de tempo. E eu creio que é o que está acontecendo com o mundo. A volta de Jesus, eu creio que não está longe. E tudo o que tem acontecido e o que vai acontecer ainda para frente, como eu posso dizer, vão ser momentos difíceis para todos, né? Para todas as pessoas. Para nós, cristãos, aqueles que realmente creem em Jesus, creem em Deus, no Espírito Santo, aqueles que têm lido e aprendido na palavra de Deus, nós temos a esperança, né? Que é a esperança da vida eterna. Nós sabemos que mesmo que o Pai nos leve, se a gente morrer, nós vamos ser ressuscitados na volta de Jesus e nós temos a esperança da vida eterna. Mas e aquelas pessoas que não creem assim? E aquelas pessoas que não creem na vida eterna, que não creem em Deus, que não creem em Jesus? Como será que elas estão vivendo esses dias, né? Com muito receio, com muito medo de todas as coisas. Então, nosso papel, né, como servos do Senhor, como aqueles que jogam a semente pelo caminho, é continuar plantando a palavra de Deus na vida dessas pessoas, para que com a vontade de Deus essas pessoas venham receber a palavra e elas possam entender o propósito de Deus para a vida delas. E, enfim, queridos, o que eu peço a vocês que já são cristãos, vocês que já creem no Senhor, que continuem persistindo, continuem dialogando com Deus, continuem orando, continuem lendo, aprendendo e fazendo a vontade de Deus, obedecendo, porque Deus diz que aquele que realmente ama Ele é aquele que obedece. E para nós obedecermos a Deus, nós temos que saber qual é a vontade dEle. E para sabermos a vontade de Deus, é somente lendo a palavra, que é a Bíblia, tá? Então esse é o meu recado de hoje, né? Vamos aí continuar vivendo a cada dia o seu mal, como diz a palavra de Deus. Vamos continuar crendo no Senhor e pedindo a Ele, né, que continue assim nos livrando de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, de tudo de ruim em nossas orações e consolando os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Tá bom, pessoal? Vamos lá.
A lição passada, né, que foi a lição de número 14, nós vimos aí como Deus julgou o mundo inteiro através do dilúvio, né, eliminando praticamente todos da face da terra, e como ele salvou Noé, porque Noé se achava justo perante a Deus. Então nós vamos revisar as perguntas da lição de número 14 e depois nós vamos entrar na lição de hoje, que é a lição de número 15, né? Então vamos lá. Primeira pergunta: que tipo de vida levava a maioria das pessoas no tempo de Noé? Bom, eles eram obcecados por sexo, casamento e por coisas que lhes davam prazer. Eles eram egoístas e violentos. Eles não tinham o menor interesse em conhecer e agradar a Deus, né? Então eles só viviam realmente para a carne deles, não tinha nada de alimento para o espírito, não queria saber de Deus e nem qual era a vontade de Deus para eles. Segunda pergunta: podemos ver muitas semelhanças entre o mundo de hoje e o mundo do tempo de Noé? Cite algumas. Sim, com certeza há muitas, né? Como negar a existência de Deus, muitas pessoas negam hoje. Pensar somente em si mesmo, né? Ser egoísta, egocêntrico. Praticar ativamente todo tipo de maldade, né? Adultério, roubo, assassinato e etc. Então nosso mundo hoje está cheio dessas coisas, né? Como era antigamente na época de Noé. Terceira pergunta: quem estava falando às mentes das pessoas, dizendo-lhes que mudassem de atitude e voltassem para Deus com fé? É o Espírito Santo de Deus, né? É aquele que hoje também ministra às nossas mentes e ao nosso coração, pedindo para nós voltarmos para Deus. Quarta pergunta: quem relembra às pessoas a palavra de Deus e deseja que cada um considere seriamente e creia no que Deus escreveu na Bíblia? Então, quem é que nos convence ou tenta nos convencer disso? Santo Espírito de Deus, tá? Que é o Deus Espírito Santo. É Ele que fala aos nossos corações, é Ele que fala às nossas mentes. Quinta pergunta: o que Deus disse que faria, sendo que o povo não se arrependeu? Então Deus disse que iria destruir todas as criaturas vivas sobre a terra. Sexta pergunta: será que Noé merecia ser salvo por Deus do castigo eterno? Lógico que não, né? Por quê? Porque Noé também era pecador. E então ele merecia morrer como todas as outras pessoas merecem morrer. Mas Deus salvou Noé e a família dele, né? Então por que Deus decidiu salvar Noé? Porque Noé concordava com Deus quanto a ser pecador, né? Então ele reconhecia que ele era pecador e confiava em Deus para salvá-lo através de um libertador vindouro, que seria hoje Jesus Cristo. Então Noé sabia que era pecador, reconhecia seus pecados e sabia que precisava de Deus, que precisava confiar em Deus, que Deus enviaria alguém que iria libertá-lo do pecado, né? Então esse que é o propósito das nossas vidas. Todos somos pecadores independente, tá? E qualquer pessoa é pecador. Agora, nós merecemos a salvação? Não, ninguém merece a salvação. Agora, aqueles que creem em Deus e creem em Jesus Cristo como libertador dos nossos pecados, esse o Senhor nos salva pela graça e pela misericórdia dele. Oitava pergunta: o que Deus disse a Noé que fizesse? Deus lhe disse que construísse uma arca. Nona: Deus permitiu que Noé construísse a arca do modo que achasse melhor, né? Ou seja, de acordo com a cabeça de Noé? A resposta é não. Noé teria que construí-la exatamente como Deus tinha ordenado. Então, Deus foi o arquiteto, né? Foi Deus o projetista, o engenheiro da arca. E que detalhes importantes deveríamos lembrar sobre a arca? Bom, a arca tinha apenas uma porta, tá? Havia apenas um meio de entrar na arca e de ser salvo do julgamento
de Deus. Só um momento. Bom, então a arca só tinha uma porta, tá? Um único caminho para se entrar nela. 11ª pergunta. Noé construiu a arca como Deus disse? Sim, exatamente como Deus disse. 12ª. O que mais Noé fez enquanto estava construindo a arca? Ele estava falando às pessoas da mensagem de Deus, uma advertência de que iria fazer chover e destruir o mundo através de um dilúvio. Então, enquanto Noé estava construindo a arca, que demorou aproximadamente 120 anos, né? Desde que o Senhor falou com ele, desde que Deus deu o projeto a Noé, até a finalização da arca, 120 anos. Enquanto Noé estava construindo a arca, ele também estava pregando, né? Advertindo as pessoas que Deus iria mandar chuva e Deus iria mandar um dilúvio, e aqueles que não entrassem na arca, que não confiassem em Deus, iriam morrer. Bom, as pessoas já tinham visto chuva antes? Não. Nunca havia chovido antes do dilúvio, né? Então a gente lê na Bíblia que o que molhava, o que regava o solo, as plantações, as vegetações, era uma neblina. Não havia chovido ainda naquela época. Então as pessoas aceitaram o que Noé disse e mudaram de atitude? Não. Elas se recusaram a crer e concordar com Deus. Quanto tempo Deus esperou para que as pessoas do tempo de Noé concordassem com ele e crescem em sua palavra? Então foram 120 anos que Deus deu de chance para aquele povo, para aquelas pessoas acreditarem na palavra de Deus. Como entraram na arca as pessoas que foram salvas do julgamento, né? Ou seja, Noé com sua família? Todos entraram através da única porta que Deus mandou Noé colocar na parte lateral da arca. E quem foi que fechou essa porta da arca? Foi o próprio Deus. E por que foi Deus que fechou a porta? Para que todos os que estivessem dentro da arca ficassem a salvo e os que estivessem fora não tivessem a oportunidade de entrar e serem salvos. Então, todo aquele povo teve 120 anos para poder acreditar, né? Para poder talvez até ajudar Noé a construir a arca, mas ninguém quis acreditar. Então, uma vez que Deus fechou a porta da arca, nem Noé poderia abrir essa porta para alguém entrar. Alguém pode escapar de Deus quando ele decide que é a hora de punir o pecado? Não, ninguém escapa. Como Deus fez para que o dilúvio cobrisse a terra e até as montanhas mais altas? Ou seja, tudo ficou coberto por água, né? Não ficou uma parte sequer do mundo seca. Até os montes mais altos ficaram cobertos por água. Por aí você tem uma ideia, você imagina a quantidade de água que foi derramada sobre a terra, né? E que emergiu da crosta terrestre, do centro da terra. Então Deus fez voltar para a terra a água que havia colocado acima do céu no segundo dia da criação. E também abriu as fontes do grande abismo, né? Então, se nós relembrarmos, né, as primeiras lições, onde nós falamos sobre a criação da terra, quando a terra era sem forma, vazia, e depois toda a água cobria a terra e Deus separou, né, essa parte dessa água no céu. Então foi toda essa água que foi separada, ela voltou a cair e cobrir a terra. 21. Alguém de fora da arca escapou da morte? Não. Todos morreram, né? E nós temos aí como a arca de Noé como uma tipificação de Cristo, né? Então, assim como a arca só tinha uma porta para você entrar e ser salvo, hoje também nós só temos uma maneira de sermos salvos, que é através de Jesus Cristo. Crendo em Jesus Cristo, crendo no sacrifício dele da cruz
e crendo que Ele é o nosso único Salvador, crendo que nós somos pecadores, que nós precisamos, que nós necessitamos de Jesus Cristo para nos salvar através da misericórdia e da graça dele, né? Então é uma tipificação. Nós falamos que a arca, né, é uma tipificação de Cristo. Amém, queridos? Nossa lição de hoje, então, é a lição de número 15, né? Deus lembrou-se de Noé e de todos na arca. Deus espalhou os rebeldes da torre de Babel. Vamos estudar que Deus se lembrou do pessoal que estava na arca, que era Noé, sua família e todos os animais, né? E vamos dar uma maior ênfase aqui hoje no pessoal que veio depois de Noé, né? Os descendentes de Noé que foram se formando através dos filhos dele. E o que esse povo fez depois de alguns anos, tá ok? Vamos orar rapidamente. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia de vida com saúde que o Senhor está nos concedendo. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento onde nós vamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja em nossas vidas, ministrando em nossos corações e nossas mentes, nos relembrando, ó Pai, de tudo aquilo, Senhor, que nós já aprendemos contigo na Tua Palavra e aquilo ainda que nós vamos aprender que fique gravado em nossos corações. Que a cada dia, Senhor, nós possamos viver a Tua Palavra. A cada dia, Senhor, nós possamos dar exemplos, Senhor, que somos realmente pessoas cristãs, não simplesmente por nossa titularidade, pelos nossos nomes de sermos cristãos, mas sim por aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Que os nossos exemplos de vida possam valer ainda mais que as palavras que nós pronunciamos, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, pessoal. Então a nossa lição de hoje, nós vamos aqui mostrar que Deus não tolera qualquer tentativa de usurpar sua autoridade. Mostrar como nossos vários idiomas se desenvolveram como resultado da intervenção de Deus. Mostrar a soberania de Deus em todos os afazeres do homem. Então, essa lição ela vai nos ajudar a compreender que Deus não aceitará o orgulho e a rebelião contra Ele. Compreender como Deus é supremo e soberano. Reconhecer que cada parte da história antiga dos nossos antepassados tem suas raízes nos atos e planos de Deus para o homem. E ver que a Bíblia apresenta uma narrativa histórica verídica do homem. Então a Bíblia é um livro fascinante. Ela tem as respostas para as perguntas mais importantes da nossa vida. Ela também explica a história humana com a profundidade inatingível por qualquer outra fonte. Por exemplo, você já parou para pensar por que as pessoas no mundo inteiro falam tantas línguas diferentes? A Bíblia tem essa resposta. Daqui a pouco veremos a resposta para isso. Mas primeiro, vamos concluir o relato sobre Noé e a sua família. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos que estavam na arca. Nós vamos começar lendo aqui, lá em Gênesis, capítulo 8, versículos de 1 a 4 e depois do 14 ao 17. Então, Gênesis 8, de 1 a 4. Então Deus atentou para Noé e todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na embarcação. Fez soprar um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas do céu se fecharam, e a chuva torrencial parou. As águas começaram a baixar gradualmente sobre a terra. Passados 150 dias, as águas tinham diminuído,
E no 17º dia do 7º mês, a embarcação tocou no alto das montanhas de Ararat, né? Ararat é um monte que fica ali hoje na divisa entre Turquia e Irã, tá? Ali é onde fica o Monte Ararat. Bom, versículos do 14 ao 17. Ao fim de mais 8 semanas, no dia 27 do 2º mês do ano 601 de Noé, né? Quer dizer que Noé tinha 601 anos. A terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da embarcação, você e sua mulher, seus filhos e as suas noras. Deixe sair igualmente todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os pequenos que rastejam sobre o chão. Faça-os sair, de modo que se espalhem por toda a terra, se reproduzam e se multipliquem, né? Que é importante a gente ressaltar que o objetivo, a ordenança, né, de Deus dada a Moisés, que Moisés tinha que repassar aos seus filhos e seus filhos aos netos e assim por diante, é que eles se multiplicassem, mas se espalhassem por toda a terra. Não era para eles ficarem concentrados em um único espaço, em um único lugar ali, uma única cidade, um único país. A ordem de Deus era que povoasse novamente toda a terra. E outra coisa importante é o seguinte: a gente sempre ouve, né, sobre o dilúvio, que geralmente choveu, né, durante 40 dias e 40 noites. É verdade. A chuva, né, o dilúvio foi 40 dias e 40 noites. Porém, até começar aquela água toda a baixar, até secar a terra por completo, até Noé com sua família e os animais saírem da arca, desde o momento que eles entraram e Deus fechou a porta, foram mais ou menos 1 ano e 2 meses. Tá? Então, Noé, sua família e todos aqueles animais permaneceram aproximadamente 1 ano e 2 meses dentro da arca, até que eles pudessem sair novamente. E Deus os sustentou, né? Todos eles, durante esse 1 ano e 2 meses dentro dessa arca. Bom, então Noé, sua família e os animais da arca foram mantidos a salvos por Deus. Nenhum deles morreu. Deus lembrou-se deles e fez cessar a chuva. E ele mandou um vento forte para secar a água e para fazer com que a terra seca aparecesse de novo. Deus controla a chuva e o vento. Deus nunca muda, ele nunca se esquece de nada. Ele não se esqueceu de Noé e nem dos outros na arca. Ele cumpre o que diz. Disse que o salvaria e salvou. Disse que destruiria todos que estivessem fora da arca e destruiu. Bom, vocês já devem ter ouvido falar das muitas expedições feitas com o objetivo de encontrar a arca no Monte Ararat. E essa é uma possibilidade interessante. E quem sabe, um dia Deus poderá permitir que o homem encontre a arca lá no gelo, lá no topo do monte. Mas a coisa mais importante a ser lembrada é que, independente da arca ser encontrada ou não, a história de Noé, da arca e do dilúvio, ela é verdadeira. Muitos cientistas agora veem que o relato bíblico do dilúvio é a verdadeira explicação para o grande número de fósseis de animais encontrados, tais como dinossauros e outros animais agora extintos, né? Então, alguém pode perguntar, mas realmente dinossauro existiu, isso, aquilo? Lógico que existiu, queridos. Existiram sim. Então, esses fósseis que encontram aí tal são de dinossauros. Porém, nós cremos que eles foram extintos, né, no dilúvio.
Então, o dilúvio também é responsável por muitas formações geológicas, que uma vez já foram explicadas como processos evolucionistas. Quanto mais aprendemos sobre a Bíblia, mais percebemos que a palavra de Deus é um impressionante, exato e científico registro de fatos históricos. Bom, Deus deu seus mandamentos e suas promessas a Noé. Vamos lá de novo na Bíblia, Gênesis 9, 1 e 2. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: Tenham muitos filhos, e povoem novamente a terra. Todos os animais da terra terão medo de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar. Todos eles serão dominados por vocês. Então Deus deu a Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, o controle sobre todos os animais, pássaros e peixes, assim como dera a Adão no princípio. O mundo e tudo o que há nele pertence a Deus. Mas Deus o deu ao homem para que este cuidasse, para que este administrasse o mundo para Deus. Deus deu o arco no céu como sinal, né? O arco-íris que nós conhecemos hoje. Vamos ver aqui de novo, Gênesis 9, 12 ao 15. E Deus disse: E como sinal desta aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações, aparecerá um arco-íris nas nuvens. E este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando o céu se acumular de nuvens e nelas aparecer esse arco, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E nunca mais destruirei a vida por meio de um dilúvio semelhante. Né? Então, um dilúvio semelhante como esse, como houve, não haverá mais. Mas isso não impede de terem catástrofes que venham a acontecer, através de terremotos, de tsunamis, que venham a ceifar vidas. Deus disse que dilúvio semelhante àquele que teve, que cobriu totalmente a face da terra, não terá mais, tá, queridos? Então é bom a gente entender exatamente as palavras que Deus disse. O arco foi dado como sinal de Deus para mostrar que ele jamais destruirá a terra de novo através de um dilúvio. Vamos ler Salmo 104, do 4 ao 9. Dá aos seus anjos a rapidez dos ventos e faz dos seus servos clarões reluzentes. Colocou os alicerces da terra para que ela nunca seja tirada do seu lugar. Vestiu a terra com os mares e oceanos, como se fosse uma capa, deixando grandes montanhas debaixo d'água. Mas, ouvindo a sua ordem, as águas baixaram. Ouvindo a sua voz, forte como um trovão, elas ocuparam seu lugar. As águas correram pelos montes, escorreram pelos vales, até ficarem no lugar determinado pelo Senhor. E o Senhor marcou um limite, além do qual as águas não podem ir. Assim, elas nunca mais cobrirão a terra. Amém? Então, Deus é aquele que manda nos mares, manda nos ventos, que dá ordem, que impõe limites. Milhares de anos se passaram desde o dilúvio. Deus manteve a sua palavra. Quando você vir um arco-íris no céu, lembre-se de que Deus o deu como um sinal de que jamais destruiria o mundo novamente com o dilúvio. E Deus é digno de confiança. Bom,
O registro divino das nações. Gênesis 10, frequentemente chamado de o quadro das nações, registra as gerações dos filhos de Noé. Não temos tempo agora para estudar esse capítulo, mas ele é de fato um documento impressionante. Um registro objetivo, compilado cuidadosamente por Deus, que conhece tudo e todos. O registro de Deus permanece de pé, ao contrário dos escritos mitológicos das antigas civilizações pagãs. Assim como encontramos na pessoa de Adão a nossa ascendência, também a encontramos em algum lugar em Gênesis 10. Por quê? Porque Gênesis 10, depois vocês leem aí, tá, com mais tempo, ele fala sobre todos os filhos, né, de Noé, os netos, os bisnetos e assim por diante, né? Quais os lugares que eles ocuparam e tudo mais. É um registro histórico. Bom, a atitude rebelde e orgulhosa do povo. Então já vamos agora entrar e ver que o povo novamente estava ficando mal. Vamos ver aqui, Gênesis 11, do 1 ao 4. Naquele tempo, toda a humanidade falava apenas uma língua, porque todos eram descendentes, né, de Noé ali, dos filhos de Noé. Então, eles aprenderam a língua que os pais passaram para eles. Então, só havia uma língua. As pessoas avançaram em direção ao leste. Descobriram uma planície em Sinear, na terra da Babilônia, e se fixaram ali. Então eles descobriram uma planície, um lugar bom de se viver, né? Um lugar deve ser bonito, aconchegante, bom para se plantar. Resolveram ficar todo mundo ali, né? Não estavam mais obedecendo a palavra de Deus que mandaram eles se espalharem. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos de terra bem cozida. E eles usavam tijolos em vez de pedras, e piche em lugar de argamassa. Então disseram: vamos construir uma grande cidade, com uma torre que chegue até os céus. E assim nos tornaremos famosos, e não seremos espalhados pela terra toda. Então já foram, né? Primeiro ponto, já foram de desencontro contra a palavra de Deus, que Deus mandou eles se espalharem sobre a terra, e aí eles não queriam serem espalhados, né? Então a desobediência a Deus já começou aí. Muitos anos se passaram depois que Deus salvou Noé, sua esposa e seus 3 filhos com suas esposas do grande dilúvio. Novamente a terra estava cheia de habitantes. A maioria dos descendentes de Noé logo se esquecera do terrível julgamento de Deus sobre a terra através do dilúvio. E eles ignoraram a Deus deliberadamente. Recusaram considerar sua vontade para eles. Não queriam conhecer o Senhor e crer nele como Abel, Sete e Noé fizeram. Estavam sob o controle de Satanás e pensavam como ele. E eles queriam se exaltar, ser grandes e famosos. Eles não estavam interessados em conhecer a Deus, adorá-lo ou confiar nele, nem tampouco obedecer a sua palavra. Entre essas pessoas estavam nossos antepassados. E eles tinham ouvido sobre o dilúvio e sabiam que Deus era o Criador. Todos os dias e todas as noites eles podiam ver o grande poder de Deus revelado em todas as coisas que ele criara, né? Nós lemos aí Salmo 19, 1:3 e Romanos 1, 18, 32. Nós vamos ver aí que tudo que Deus criou é prova, né? Nós temos, se nós levantarmos e olharmos ao nosso redor e vemos tudo que existe, não temos como negar a existência de Deus, né? Então eles não tinham como negar a existência de Deus, mas eles se esqueceram de Deus. E Deus também continuou a mostrar a sua fidelidade para com a promessa de nunca mais destruir a terra através de um dilúvio.
colocando o arco no céu, né? Então, apesar daquele povo terem de novo começado a se rebelar, fazer as coisas em desacordo à vontade de Deus, mesmo assim Deus não resolveu destruí-los novamente. Então eles não tinham desculpas para não acreditar em Deus. Mas eles não deram a Deus o lugar de honra que merece. E nem lhe deram graças pela vida, pela saúde, pelo sol, pela chuva ou pelo alimento. Eles se afastaram deliberadamente do que sabiam ser a verdade sobre Deus. E seus pensamentos foram ficando cada vez mais perversos e fúteis, tá? Então isso é consequência. Cada vez que nós nos distanciamos mais de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, nossos pensamentos vão ficando mais perversos e fúteis, tá? Isso é consequência, não tem como. E eles esculpiram imagens de pessoas e adoravam essas imagens. Adoravam também a animais e pássaros. Chegaram até a adorar serpentes e outros répteis. Satanás estava induzindo nossos ancestrais à rebelião contra Deus e a vontade de Deus. Satanás quer que as pessoas adorem falsos deuses. Muitas sociedades primitivas ainda adoram o sol, a lua, estrelas, pássaros e até animais, né? Como é fácil olharmos para as pessoas que praticam essas coisas e vermos suas tolices. Mas Satanás é inteligente. Ele conhece as fraquezas de cada cultura e sabe quais as mentiras que serão culturalmente aceitáveis. E apesar de não vermos muitas pessoas diretamente envolvidas com adoração a ídolos, temos o horóscopo impresso em nossos jornais. Vemos pessoas se afundando cada vez mais em dívidas e sacrificando todo o seu tempo, energia e até mesmo relacionamento só para poderem cumprir as incríveis exigências da nossa cultura materialista. Também vemos pessoas concentrando seus pensamentos, seu tempo, sua energia na exaltação de si mesma. E onde está Deus em meio a tudo isso? A adoração tem a ver com dar nossos pensamentos, nosso coração, nossos recursos e até a nossa própria vida para servir o objeto da nossa adoração, né? Então, o que a gente adora hoje? Se nós formos parar para pensar, o que eu estou adorando? Aquilo que você tem dedicado mais tempo na sua vida, mais recursos, aquilo que você tem gastado mais recursos para aquela determinada coisa, aquilo é sua adoração. Você está adorando aquilo. Então, nós tentamos, queridos, e temos que adorar a Deus em primeiro lugar em nossa vida. Deus deve ser o nosso objeto de adoração. Ou seja, a nossa vida, a nossa maior parte da nossa vida tem que ser gasta para Deus. Não estou dizendo aqui que nós temos que parar para orar 24 horas por dia. Estou dizendo aqui que nós temos que passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Não. Mas tudo que nós fizermos, seja trabalhando, seja estudando, seja com nossa família, nos divertindo, seja nos divertindo com os nossos hobbies, seja o que for, nós jamais podemos esquecer de Deus. Deus tem que ser aquele nosso amigo fiel, aquele nosso companheiro íntimo. O Espírito Santo de Deus habita naquelas pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor Salvador. Então nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus está conosco, está dentro de nós. Então nós temos que dividir com o Espírito Santo os momentos de alegria da nossa vida. Nós temos que dividir com Ele todos os nossos sentimentos. Então em tudo que nós fizermos, nós temos que saber que Deus está ali, através do seu Santo Espírito, nas nossas vidas. Então não podemos jamais esquecer de Deus, ok? Então isso é adoração a Deus.
É sempre Deus em primeiro lugar. Tudo que nós formos fazer na vida, nós temos que nos perguntar: será que Deus está se agradando disso? Amém? Bom, Satanás não se importa com o que adoramos, contanto que não adoremos ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas Deus é soberano e somente Ele é Deus, né? Como está em 42:8 de Isaías, somente Deus é o Senhor. Os construtores de Babel, também chamado de Babilônia, não estavam pensando em Deus. O comentário que existe, né, na The Bible Knowledge Commentary, que é o comentário do conhecimento bíblico, dá algumas informações sobre o pensamento idólatra e orgulhoso dos construtores dessa cidade, Babilônia, né? Escritos babilônicos sobre a construção da cidade da Babilônia referem-se à sua construção no céu pelos deuses como a cidade celestial, demonstrando assim seu orgulho. Estes relatos dizem que ela foi construída através do mesmo processo de fabricação de tijolos descrito em Gênesis 11:3, tendo cada tijolo a inscrição do nome do deus babilônico Marduk. Então, esse pessoal que estava vivendo na Babilônia já tinha feito um deus para eles adorarem, que era Marduk. Em cada tijolo dessa cidade tinha o nome desse deus. Também se cria que o zigurat, uma torre com degraus da base ao topo, foi levantada pela primeira vez na Babilônia. E dizem que seu topo chegava até o céu. E essa montanha artificial tornou-se o centro de adoração da cidade, tendo no topo da torre um templo em miniatura. Os babilônios tinham muito orgulho da sua construção, e eles se gabavam de sua cidade ser não apenas invulnerável, mas também a cidade celestial, Babile, o portal de Deus. Marduk, a propósito, era outro nome para Baal, um dos deuses falsos que as pessoas adoravam em vez do único Deus verdadeiro. As práticas associadas com a adoração a Baal eram perversas, sensuais e cruéis. As pessoas se juntaram para construir a Torre de Babel, porque não queriam ser espalhadas pela terra, né? Descumprindo aí a vontade de Deus, que nós já lemos, né? Em Gênesis 11, versículo 4, que Deus manda se reproduzirem, né? E se espalharem sobre a terra. Bom, em que esses homens estavam pensando? Em si mesmo. Estavam cheios de orgulho. E eles deveriam estar interessados em exaltar o nome de Deus e não o seu próprio nome. Mas reparem novamente na última parte do versículo, né? Versículo 4. O que mais estava errado? Vocês se lembram do mandamento que Deus deu a Adão e depois repetiu a Noé e seus descendentes? Vamos ler novamente Gênesis, lá no capítulo 1, 28, depois 9, 1, 2. Vou aproveitar para beber um gole d'água. Então, Gênesis 1, 28 diz: Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Então, ordenança de Deus para multiplicar e encher a terra. Vamos ver 9 agora. 1 e 2. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: tenham muitos filhos e povoem novamente a terra. Povoar toda a terra.
Então Deus disse a Adão e Noé que eles se multiplicassem e dominassem todos os animais, pássaros e peixes em todas as partes do mundo. E Deus não queria que as pessoas vivessem juntas em um só lugar, fazendo apenas o que lhes agradasse. Deus sabia que se todos ficassem juntos, logo se esqueceriam dele e da sua vontade. Deus criou o homem para fazer a sua vontade na terra. Deus é o Criador e dono de todos nós. Não importa de onde vivemos, não importa onde vivemos, de que cor somos ou que língua falamos. Essas pessoas desobedeceram deliberadamente ao mandamento dado a Adão e Eva por Deus, seu Criador. Eles não queriam se espalhar por diferentes partes do mundo como Deus ordenara. Ajuntaram-se em um só lugar, construíram uma cidade e começaram a construir uma grande e alta torre. E Deus os observava. Será que Deus se interessa por essas pessoas rebeldes? Será que Deus as enxergava, as via? Será que ele conhecia seus pensamentos e o que planejavam? Será que Deus se importa com o que elas faziam? Então vamos ver lá Gênesis 11:5. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os seres humanos estavam construindo. Então diz aqui que o Senhor desceu. Sim, Deus se interessava por eles, apesar de o terem esquecido. Deus vê todas as pessoas o tempo todo. Então vamos ver Provérbios 15:3. O Senhor vê tudo o que acontece em toda parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus. Então, de todas as pessoas. Ele se interessa por todas as pessoas. Sabe tudo sobre nós também, né? Então, se nós lermos aí o Salmo 139, Salmo 139, nós vamos ver aqui que Deus realmente nos examina, né? O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo o que vou dizer antes da palavra ser formada em minha boca. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. Maravilhoso, né, queridos? Deus está conosco a todo tempo, nos observando, a todo tempo. Então, não tem nada que a gente possa fazer para fugir da presença de Deus. Nada que a gente faça, Deus não vai ficar sabendo, Ele vai ficar sabendo todas as coisas. Então, nem você e nem eu podemos manter coisa alguma em segredo para com Deus. Ele sabe tudo o que pensamos, dissemos ou fizemos. Ele é o nosso Criador. Ele é dono de todas as pessoas. Ele possui até aqueles que estão separados dele por causa dos seus pecados. Ezequiel 18:4. Pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. A pessoa que pecar é que morrerá. Então todos pertencemos a Deus, tá? Deus os espalhou. Então, já que eles não queriam se espalhar, né, obedecendo à vontade de Deus, que Deus tinha ordenado, Deus resolveu espalhar eles.
Alguém pode lutar contra Deus e vencer? Quando Satanás estava no céu, tentou lutar contra Deus, mas perdeu. Os outros anjos que seguiram Satanás também perderam a sua luta contra Deus. Adão e Eva, Caim e as pessoas do tempo de Noé perderam sua luta contra Deus. O que vocês acham que aconteceu dessa vez? Satanás e as pessoas venceram lá na Torre de Babel? Não. Ninguém pode lutar contra Deus e sair vencedor. Ele é o maior de todos. E agora veremos como o Senhor agiu nessa situação com aquele povo que queria ficar concentrado em um lugar só. Gênesis 11, do 6 ao 9. E disse, eles formam um só povo e falam a mesma língua, e eis o que são capazes de fazer. Logo não haverá obstáculo para tudo o que planejarem. Venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou por toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua das pessoas e espalhou-as por toda a terra. Vocês se lembram do que Deus disse no princípio? Façamos o homem à nossa imagem. E agora, novamente, vemos o Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidindo sobre o que ele estava prestes a fazer, né? Quando nós lemos lá em Gênesis 11, 7, a palavra de Deus diz, venham, desçamos e confundamos, né? Então Deus estava junto com Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Então foi os três que desceram e confundiram a língua do povo. Então Deus fez com que as pessoas falassem em línguas diferentes. Porque os homens não puderam mais entender uns aos outros, separaram-se em famílias e se mudaram para diferentes lugares. Com o passar dos anos, eles também se mudaram para outras partes do mundo, a pé ou de barco. E esse foi o plano original de Deus, que o homem habitasse toda a terra e não apenas uma região. Frequentemente, nós ouvimos explicações sobre a história e o desenvolvimento das nações e das línguas, contadas apenas do ponto de vista do entendimento limitado do homem. Se realmente quisermos saber a verdadeira origem e história do homem, precisamos verificar a Bíblia bem perto. Precisamos perceber que somente Deus nos pode dar muitos detalhes do passado. Quando cremos em Sua palavra, temos uma estrutura onde encaixar descobertas arqueológicas e outras evidências históricas. Deixando a Bíblia à parte, não podemos construir uma história preciosa. Deus criou todas as coisas e registrou com precisão os pontos fundamentais que o homem precisa conhecer. E essa passagem em Gênesis nos conta como as diferentes nações e raças, inclusive todos os nossos ancestrais, estavam na Torre de Babel. E esse foi o começo da história de sua família como parte de uma nação e língua distintas. Nossos ancestrais se afastaram da verdade de Deus, que conheciam, e seguiram as ideias que Satanás e seus espíritos lhes davam. Se você já estudou culturas antigas, sabe do predomínio da adoração a ídolos e a falsos deuses. Tanto as sociedades simples quanto as mais sofisticadas
se afastaram do Deus vivo e verdadeiro para seguirem líderes humanos, desejos pecaminosos, falsos deuses e ídolos. Houve algumas pessoas que continuaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro, mas a maioria se afastou de Deus. Bom, conclusão, estamos chegando ao final dessa lição 15 de hoje, né? A Bíblia nos dá discernimento quanto à história antiga. Porém, mais do que isso, ela nos mostra como Deus é e como lida com o homem. Vocês já devem ter notado algumas semelhanças de padrão de comportamento entre as pessoas da história antiga e as pessoas de hoje. Homens e mulheres ainda estão se rebelando contra Deus. Mas Deus também não mudou. Ele se importa com cada indivíduo e sabe exatamente o que está acontecendo em cada vida. Ele ainda julga o pecado e Deus ainda está convidando as pessoas a crerem nele. Enfim, pessoal, assim como Deus, na época de Noé, deu 120 anos para eles estarem ouvindo a palavra, estarem refletindo, estarem acreditando nas palavras que Noé estava dizendo sobre o julgamento, assim, ainda hoje, Deus é paciente com muitas e muitas pessoas desse mundo e quer que nenhuma dessas pessoas se perca. A vontade de Deus é que todas possam acreditar nele, mas nós sabemos que muitas não acreditam, que muitas não querem saber do Deus vivo e poderoso. E assim como na época de Noé, eu creio que muitas pessoas, muitas vidas serão ceifadas, seja por doenças, seja por catástrofes, seja pelo que for. Nós estamos bem perto, queridos, do retorno de Jesus a essa terra. E assim como na época de Noé, só existia uma única porta para entrar na arca e se salvar, nos dias de hoje também, nós só temos um único caminho, uma única porta, e essa porta se chama Jesus Cristo. Espero que vocês tenham entendido essa lição, que essa lição fique gravada no coração de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês possam deixar nos comentários desse vídeo, que eu responderei assim que possível. Tá ok, pessoal? Então eu gostaria só de estar aqui, orando junto com vocês, para encerrar esse vídeo. Que vocês possam deixar seu like, que vocês possam compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? Nós possamos juntos semear a palavra de Deus por sobre toda a terra. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse estudo, pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos que o Senhor tem ministrado em nossa vida e em nossos corações, Deus. Pai, nós pedimos a Ti, mais uma vez, que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha, Pai amado, realmente dar uma paz que excede todo entendimento sobre as vidas, Senhor, dessas pessoas que estão tendo os seus entes queridos ceifados, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que aqueles que morrem, Senhor, crendo em Ti, na Tua palavra, em Jesus, como Senhor e Salvador, estão descansando agora nos seios de Abraão, aguardando o seu retorno, ó Pai. Mas, mesmo assim, nós sabemos que é muito difícil a dor, Senhor, o sentimento de perda. Então, que o Senhor venha realmente consolar o coração de todas as pessoas. Que o Senhor nos dê também uma semana abençoada na Tua presença e que o Senhor continue, Pai, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo até esse momento. E nos veremos na semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço para todos.